Os palácios das sedes dos governos estaduais do Nordeste têm muita história para contar. Tem Palácio Novo, inaugurado nos anos 2000. Tem Palácio dos anos 90, feito para ser apenas uma repartição pública sem muita cerimônia. E tem Palácio cujas origens remetem a 1612. Isso mesmo, 1612. O Nordeste, a região do Brasil com mais estados, é o tema do vídeo de hoje da nossa série que conta um pouco a história dos palácios dos governos de cada estado do Brasil. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave e te convido a me acompanhar nesse giro. O vídeo de hoje é o terceiro da nossa série que fala sobre os palácios dos governos estaduais. Primeiro tivemos da região sul e depois da região sudeste. Os links para eles estão aqui embaixo. Vamos lá então falar do Nordeste e a gente vai seguir a ordem alfabética. Nosso primeiro estado é Alagoas. O Palácio do Governo de Alagoas é uma das sedes de governo estadual mais recentes do Brasil. Foi inaugurado em 2006. O nome dele é Palácio República dos Palmares. Eu nem preciso explicar muito a origem desse nome, né? Faz referência ao Quilombo dos Palmares, o quilombo mais famoso do Brasil, que funcionou onde hoje é o território de Alagoas. Não só o nome do prédio faz referência ao quilombo, mas também as suas subdivisões. Nós temos salas no palácio com nomes como Zumbi, Aqualtune, Dandara e outras. O palácio abriga hoje o gabinete do governador, o gabinete civil e o gabinete militar, ou seja, não é toda a estrutura do governo que está ali. O Palácio República dos Palmares se tornou a sede do governo em substituição ao Palácio Floriano Peixoto, que é bem mais antigo e foi construído no século XIX. Os dois estão bem pertinho do outro, ali uma distância de caminhada, ambos na região central da capital, Maceió. Vamos então a uma ficha técnica do Palácio República dos Palmares. Nome oficial: Palácio República dos Palmares. A localização é o centro de Maceió. Sede do governo desde 2006. Ele tem parte residencial? Não, não tem. Fica perto dos outros poderes? Então, também não fica. E agora a gente vai até a Bahia. A sede do governo da Bahia não fica exatamente em um prédio específico, em um local diferenciado para abrigar o gabinete do governador. Na verdade, a sede da governadoria fica em um complexo maior chamado Centro Administrativo da Bahia, um local construído para ser mesmo a sede do poder público como um todo. Não apenas o executivo, mas também o legislativo e o judiciário têm suas sedes nessa mesma região. O Centro Administrativo da Bahia foi inaugurado nos anos 70. É comum a gente ver muitas menções na imprensa ao Palácio da Ondina, né, como sendo o local do governador. Especialmente em período eleitoral, aparecem coisas como assim, corrida ao Palácio da Ondina ou coisa do tipo. O Palácio da Ondina existe, só que ele é a residência oficial do governador. E ele tem uma outra cara, um outro aspecto bem diferente. O Palácio da Ondina tem mais aquele aspecto de casarões antigos, enquanto, como a gente está vendo, o Palácio do Governador é um prédio para trabalho. Vamos ver umas fotos do Palácio Ondina para a gente conhecer a cara dele. Mas o tema aqui é o Palácio do Governo, então vamos a uma ficha técnica dele. Nome oficial: Palácio do Governo do Estado da Bahia. Localização: Centro Administrativo da Bahia. É a sede do governo desde 1972. Tem parte residencial? Não. Ele é próximo dos outros poderes? Sim. Do B para o C, da Bahia para o Ceará. Vamos conhecer o Palácio da Abolição. O Palácio da Abolição fica no bairro de Meireles, em Fortaleza, que é perto da praia. O palácio é parte de um complexo que, na verdade, reúne 4 prédios. Um, o Palácio Residencial, o outro, o Palácio de Trabalho, o terceiro, uma capela, e o quarto é um mausoléu dedicado ao Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura de 64, que era cearense e está enterrado ali. As secretarias do governo do Ceará não se encontram ali, elas estão distribuídas pela capital Fortaleza. O palácio foi inaugurado em 1970, ele foi construído mesmo para ser a sede do governo, nunca teve outra finalidade. De lá até os dias atuais, ele funciona como sede do governo, embora ele tenha deixado de operar com essa condição em algumas ocasiões e alguns períodos breves. O palácio ele foi idealizado na década de 60 e o terreno onde ele foi construído pertencia ao Carlos Gracie, um dos patriarcas da família do jiu-jitsu. Vamos ver uma ficha técnica do Palácio da Abolição. Nome oficial: Palácio da Abolição.
Localização: bairro Meireles, Fortaleza. Ele é a sede do governo desde 1970, embora tenha havido algumas interrupções nesse processo. Ele tem parte residencial? Sim. Ele é próximo dos outros poderes? Não. Agora o nosso destino é o Maranhão para falar do Palácio dos Leões. Vamos ver no mapa onde ele fica. O Palácio dos Leões é um dos prédios públicos do Brasil com as raízes mais antigas. As origens dele remetem a 1612, quando os franceses que fundaram São Luís criaram ali um forte, uma fortificação. De lá até hoje, o prédio sempre foi ocupado pelo poder público com diferentes funções. A ideia, a meta de ser o local de trabalho do governador da região, estado, capitania que seja, funciona desde 1776. O palácio conta com uma parte administrativa, uma parte residencial e também com um museu que é aberto à visitação. O nome Palácio dos Leões é por conta desses leões aqui, que ficam na fachada do palácio. Mas esse nome não é um nome oficial, não, dizendo. Ele hoje em dia é um nome oficial, mas ele não nasceu como nome oficial, assim como uma brincadeira. Qual que é a história? Nos anos 20, um jornal era crítico ao governo do estado. E esse jornal achava que o governo tinha uma política de cobrança de impostos muito agressiva. Então o jornal passou a fazer provocações, fazer brincadeiras e tal, com os leões, dizendo que o estado se comportava como um leão e ali era o Palácio dos Leões. Aí sabe aquela história de um apelido, quando o apelido começa ruim, mas depois a pessoa adota esse apelido e segue a vida com ele? Então, mais ou menos isso. Por isso que nós temos até hoje o Palácio dos Leões. Uma coisa legal do Palácio dos Leões, o diferencial dele, é que ele funciona ao lado do prédio da Prefeitura Municipal, da Prefeitura da capital, da cidade de São Luís. Isso é uma coisa rara da gente verificar, a gente não costuma ver isso, o governo estadual e o municipal operarem lado a lado. Vamos então a uma ficha técnica do Palácio dos Leões. Nome oficial: Palácio dos Leões. Localização: Centro Histórico de São Luís. É a sede do governo desde 1776. Ele tem parte residencial? Sim. Ele é próximo dos outros poderes? Ele é perto da sede do Judiciário, mais longe da sede do Legislativo. E só a título de curiosidade, Palácio dos Leões também é o nome da sede do governo de Uberlândia, em Minas Gerais. Esse aqui é o palácio. Nosso salto agora é em direção à Paraíba. Vamos conhecer o Palácio da Redenção. Mais uma vez, a gente vai falar de um prédio com raízes bem antigas. As origens do Palácio da Redenção datam de 1586, quando os padres jesuítas fundaram ali uma casa. Os jesuítas eram aqueles padres que vinham ao Brasil com a missão de catequizar os índios. Em 1776, o prédio já foi transformado na residência do governador da Paraíba. E essa condição permanece, com as adaptações necessárias, claro, até os dias de hoje. Claro que o palácio não tem a mesma cara, a mesma aparência que tinha lá em 1586. Muitas reformas, muitas adaptações foram feitas nesses quase 450 anos. Hoje, o palácio abriga não só a sede do governo estadual, mas também a Faculdade de Direito da Universidade da Paraíba. O que não está no palácio são as secretarias estaduais, que elas estão distribuídas em outros lugares da cidade de João Pessoa. Vamos então a uma ficha técnica do palácio. Nome oficial: Palácio da Redenção. Localização: Centro de João Pessoa. Sede do governo desde 1771. Tem parte residencial? Sim. Está próximo dos outros poderes? Não. A nossa próxima parada vai ser o estado de Pernambuco. Mas antes, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, também lembrar os que não são inscritos que se inscrevam no canal. Dá um toque também que nós temos o clube de membros do Sclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar esse trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Mas se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, não tem nenhum problema, assistir, comentar, compartilhar, divulgar para os amigos, já é uma baita de uma ajuda que eu agradeço bastante. E o último toque que eu vou dar é convidar vocês para acessar o site do Sclave, canalsclave.com.br. Então agora vamos para Pernambuco, vamos ver onde fica a sede do governo de Pernambuco. Novamente, a gente vai citar um prédio com muita história para contar. O nome do prédio é Palácio do Campo das Princesas e ele foi construído entre 1841 e 1843, já com a finalidade de ser a sede do governo de Pernambuco. Esse prédio fica às margens do rio Capibaribe.
O prédio tem a parte administrativa, a parte residencial e também uma parte com galerias de arte que está aberto à visitação pública. Mas uma dica que eu deixo, que eu li aí, é que você não pode ir de bermuda, a não ser se for no fim de semana. Fica aí a dica. Em 1859, o palácio recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, que foi a Recife com a sua família. E houve uma grande empolgação, uma grande inquietação em torno disso. O pessoal se preparou, queria oferecer o melhor para receber o imperador. E uma das modificações que foi feita naquele processo, naquela empolgação da visita do imperador, era a de se reformar o jardim do palácio para que as filhas dele, que ainda eram crianças, pudessem brincar. E aí começa a pensar, a partir daí a gente começa a identificar de onde veio o nome do palácio. Porque o palácio teve o jardim reformado para as filhas do imperador brincarem. As filhas do imperador são as princesas, o campo das princesas. Ah, pegou? E agora então vamos à ficha técnica do Palácio do Campo das Princesas. Nome oficial: Palácio do Campo das Princesas. Localização: Santo Antônio, Recife. Sede do governo desde 1843. Tem parte residencial? Sim. Está próximo dos outros poderes? Sim. Do Pernambuco para o Piauí, do Recife para Teresina. Vamos ver onde fica a sede do governo piauiense. A sede do governo do Piauí é o Palácio do Karnak ou Palácio Karnak, tanto faz. Esse palácio não foi feito para ser a sede do governo. Inicialmente ele era uma residência particular. Esse nome Karnak chama atenção, então vamos a ele porque tem alguns componentes interessantes. Karnak é um dos templos egípcios mais famosos que existe até hoje e é um grande ponto turístico. A arquitetura do Palácio Karnak de Teresina tem muita influência romana e grega, como as colunas aqui mostram. A inspiração do nome Karnak vem dessas referências históricas, mas Egito é uma coisa, Grécia é outra, Roma é outra, enfim. E a minha geração também vai se lembrar da banda Karnak, que fez sucesso nos anos 90. O Palácio Karnak é aberto à visitação turística e conta com jardins de Burle Marx, que é um dos paisagistas mais importantes da história do Brasil. O que não está no palácio também, como a gente viu em outros casos aqui, são as secretarias estaduais que estão distribuídas por Teresina. Vamos então a uma ficha técnica do palácio. Nome oficial: Palácio de Karnak. Localização: Centro de Teresina. É a sede do governo desde 1926. Tem parte residencial? Não. Está próximo dos outros poderes? Sim. Agora é hora do Rio Grande do Norte, para falar do Palácio de Despachos de Lagoa Nova. Vamos ver no mapa. O Palácio de Lagoa Nova segue mais ou menos o espírito do que eu falei mais cedo do Palácio da Bahia. É um prédio para trabalho e pronto, sem nenhum adorno, que funciona dentro de uma cidade administrativa. Ele é a sede do governo desde 1995. Ele substituiu o Palácio Potengi. Esse sim é um palácio com cara de palácio, com toda aquela estrutura e por aí vai, que hoje funciona como a Pinacoteca do Estado. O primeiro lugar que foi atribuído historicamente como sede do governo do Rio Grande do Norte ou algo do tipo é uma fortificação que foi chamada de Forte dos Reis Magos. Natal, Reis Magos, tudo a ver, né? Vamos então à ficha técnica do Palácio de Despachos de Lagoa Nova. Nome oficial: Palácio de Despachos de Lagoa Nova. Localização: Centro Administrativo de Natal. Sede do governo desde 1995. Tem parte residencial? Não. Está próximo dos outros poderes? Não. Agora o nosso destino é Sergipe, para a gente conhecer o Palácio Governador Augusto Franco. Mais uma vez a gente vai falar de um prédio eminentemente administrativo, sem firula. O Palácio Governador Augusto Franco ele é a sede do governo sergipano desde 1995, mas ele não foi inaugurado na ocasião e antes ele não pertencia ao governo do estado, mas ele sempre foi do poder público. A proprietária dele anterior era a Caixa Econômica Federal. E é uma história que se parece também com a do Rio Grande do Norte, que a gente acabou de ver, por outro aspecto. Por quê? Porque a antiga sede do governo, hoje em dia, foi reformada e também funciona como parte do contexto cultural, do contexto turístico de Aracaju. O lugar se chama Palácio Olímpio Campos. Vamos conhecer a ficha técnica do Palácio Governador Augusto Franco. Nome oficial: Palácio Governador Augusto Franco. Localização: bairro Inácio Barbosa, Aracaju. Ele é a sede do governo desde 1995.
Tem parte residencial? Não. Próximo dos outros poderes? Não está também. A gente queria apresentar os estados em ordem alfabética, então a gente foi do A de Alagoas até o S de Sergipe. É muita coisa, né? Porque são muitos estados. E aí fica a pergunta, por que o Nordeste tem tantos estados? Bem, eu já respondi isso em outro vídeo que eu estou colocando do lado para vocês conferirem. Passa lá, valeu, até mais!